Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreende Investcast. Hoje, uma presença muito bacana aqui, muito legal. Vai ser um prazer estar conversando com essa pessoa. Vou fazer uma rápida introdução. Graziano Andrade, 38 anos. 38? 38. Vou completar 38 agora, dia 28 de novembro. 38 anos. Já está aí no mercado de empreendedorismo há bastante tempo, né? Vamos considerar aí mais de 20 anos aí de empreendedorismo, né? Contando todas as experiências passadas. Atualmente, dono da empresa Isocred Tapejara. Tá lá em Tapejara há 11 anos, né? Mais de 110 milhões em créditos e financiamentos liberados na região, então um número bem expressivo, trabalhando com investimentos também a partir de 2017. Então, é um prazer estar aqui com o Graziano. Editor, roda a vinheta. Graziano, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença e vamos lá. Tudo bem, Luciano? Muito boa tarde, agradeço o seu convite, pessoal aí da Empreende Investcast. Estamos aqui, né, para dar nosso exemplo, passar um pouquinho do nosso know-how aí dentro do nosso mercado financeiro. Como você falou, já estamos a um longo prazo já trabalhando com isso. É uma paixão, sou apaixonado por esse mercado. E vamos aí trocar uma ideia com você aqui, passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Pô, muito legal, muito legal. Bom, Graziano, antes de tudo, antes da gente falar até aonde você está atualmente, onde a empresa está hoje em dia, vamos voltar no tempo e aí explica pra gente assim, como que foi o teu começo da área profissional, né? Como você foi formado esse profissional que você é hoje. Explica pra gente. Voltar no tempo, tu já entregou a minha idade aí, então a gente vai voltar bastante no tempo aí, vamos falar um pouco do que eu recordo ainda, né? Mas vamos lá, na verdade eu sou criado na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, a minha mãe tinha uma banca de revista lá, então a gente começou assim, trabalhando com a banca de revista, ajudando a minha mãe ali, auxiliando ela ali, mas eu fiquei pouco tempo dentro dessa banca de revista, eu trabalhei em torno de 8 meses mais ou menos na banca de revista. O que aconteceu? Logo eu fui trabalhar de office boy numa imobiliária e adorei, me apaixonei por esse mercado imobiliário e logo fui crescendo de cargo e com o passar do tempo eu virei sócio dessa imobiliária. Legal. A imobiliária chamava Conquista Imóveis, ela existe até hoje e Foz do Iguaçu é um mercado muito aquecido, então foi uma excelente experiência dentro desse mercado. E dentro do mercado imobiliário, a gente já trabalhava com consórcios e financiamentos, então isso aí foi um pouco do atrativo que me trouxe e que me fez vislumbrar o mercado financeiro, né? Então foi meio que esse é o pontapé inicial para acabar aqui no mercado de finanças. Que legal. Então, dá para se entender que você desde da sua primeira experiência, né, ou segunda experiência, vamos lá, depois que saiu da saia da barra da mãe, foi trabalhando com imóveis, né? Trabalhando com imóveis. Ó, se eu for falar assim que a primeira experiência, na verdade, isso aí a gente fala já vem de berço. Okay. Porque o meu pai, a vida inteira trabalhou com banco, tá? Ele trabalhou em várias agências bancárias, inclusive no antigo Banco Nacional, que patrocinava o nosso ídolo Ayrton Senna, né? Que você, não sei se você vai lembrar, você é um pouco mais jovem que eu, mas o Ayrton Senna, ele ganhava as corridas, ele nunca jogava o bonezinho do Nacional, ele sempre sorteava outros boné pro pessoal que estava assistindo ele, mas ele não jogava do Nacional. E meu pai trabalhou muitos anos como gerente bancário nessas agências do Banco Nacional. E então, ou seja, querendo ou não, às vezes escutava o pai conversando ali com alguns amigos e sempre sobre bancos e tal, isso aí então já veio um pouco impregnado no nosso DNA. Legal. Quando eu vim para o mercado imobiliário, isso aí só fortaleceu ainda mais, né? Pô, muito show de bola. E aí você, na imobiliária, você trabalhava com a parte de locação, é isso, né? Isso aí. Eu comecei como office boy, né? Como office boy. Andava, batia a perna, aquela Foz do Iguaçu, meu Deus do céu, subindo e descendo aquelas ruas lá, porque querendo não querendo tem uns morros grandes no centro de Foz do Iguaçu, mas é legal, né? Pelo amor de Deus, me trouxe uma experiência muito bacana. Mas quando a imobiliária começou a trabalhar com a parte de aluguel, eles me subiram de cargo e eu administrava toda a parte de locação da imobiliária. Essa é a parte mais legal, né? A que não dá problema dentro de uma imobiliária, não, né? Essa daí é entre amores e ódios, porque todo inquilino, quando ele aluga, é mil maravilha, ele tá precisando do imóvel,
Mas sempre tem alguns que no final dão dor de cabeça. Graças a Deus, não todos, mas sempre tem, né? Então você sabe como é que é. Então, quando começava os pepinos na hora de entregar o imóvel, a gente passava umas dorzinhas de cabeça, mas isso faz parte de que todo mercado tem, né? As suas rosas e seus espinhos, né? Mas é isso. Legal. E aí, né, depois veio para o Rio Grande do Sul, começou a sua empresa de crédito. Começamos, né? Começamos junto a nossa empresa aqui na cidade de Erechim. E depois, em 2011... Não, Finalzinho de 2011. Finalzinho de 2011. Ali, estava entre finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, já fui me instalar lá, procurar salas comerciais para a gente poder alugar, fachada e tudo mais. Então a gente levou ali uns 60 dias para conseguir implantar mesmo, abrir a loja. A gente acabou abrindo daí, na verdade, dia 29 de fevereiro de 2012. Por coincidência, foi um ano bissexto. Então, dia 29 de fevereiro, por isso que eu me recordo bem, que acabou sendo nessa data aí, né? Que para nós é uma data especial, né? Com certeza, com certeza. Bom, iniciamos em Tapejara. Tapejara, primeiramente, antes de tudo, né? Por que Tapejara? Né? Como que a gente foi parar em Tapejara, né? Pensando que, vamos fazer uma cronologia aqui. Foz do Iguaçu, 350 mil habitantes. Exato. Aí, fronteira, uma vida paralela, né? A gente fala que o que acontece na fronteira, só quem vive lá para entender o que é morar na fronteira, principalmente uma fronteira tríplice, né? Exato. Paraguai, Argentina, né? Enfim, um universo bem diferente. Depois viemos para Erechim, 100 mil habitantes aproximadamente, e depois Tapejara, né? Exatamente. O que levou, por que foi analisado Tapejara como uma boa opção para empreender, né? Porque geralmente o pessoal busca empreender em cidades maiores, né? Ou o pessoal acredita que empreender é somente em cidades maiores, né? Ou tem mais potencial. Por que a gente foi nessa contramão? Por que a gente foi parar em Tapejara? Então, Luciano, o que acontece? Quando a gente abriu, claro que eram outras realidades, né? Deu para ver que é muito tempo que a gente está aberto, mas quando a gente abriu Erechim, logo já veio a necessidade de nós ampliarmos, né? Por que Tapejara? Por incrível que pareça, Tapejara hoje ela deve estar beirando seus 30 mil habitantes, mas na época ela tinha em torno de 22 mil, 20 mil. Só que ela é uma cidade pequena, mas com um potencial gigantesco. Para você ter uma ideia, quando a gente abriu, ela era a 8ª cidade em nível de empreendedorismo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então isso que nos motivou a ir até lá, porque era uma cidade que ela tem um fluxo muito alto, muitas empresas fortíssimas e muito agronegócio lá também é muito forte nisso. Então era uma cidade em potencial gigantesco. Então por isso que a gente resolveu ir até Tapejara. Muito legal. E aí me fala assim, aí o lado pessoal, como é que foi essas adaptações, né? Então sair de uma cidade, né, num ritmo acelerado, como é o ritmo da fronteira, depois Erechim, depois Tapejara. Como que foi tudo isso para você? Olha, no começo não foi fácil, tá? Até me senti um pouco sozinho na época, com saudade da família o tempo todo. Logo, fiquei 6 meses lá, logo já conheci a minha atual namorada, minha esposa, né? A gente não oficializou ainda, mas a gente já está aí há bastante tempo junto. Então, no começo não foi fácil, porque querendo ou não querendo, você sai de uma rotina de uma cidade fronteirística e cai numa cidade hoje com 30 mil habitantes, é praticamente um bairro da cidade onde eu residia. Okay. Então, foi um impacto, até pela questão cultural, né? Então, não foi fácil nesse sentido. Mas foi um aprendizado excelente. Não penso mais em sair daquela cidade, estou apaixonado pela cidade, então quero ficar lá o resto da minha vida. Já se tornou um tapejarense mesmo. Já fui adotado e sou um tapejarense. Ainda te pergunto do sotaque? Olha, diminuiu bastante. Acho que sem a gente perceber, acabei me adaptando um pouquinho com o sotaque. No começo todo mundo perguntava, mas agora já tá natural. Pô, legal. Agora quando eu falo com outros amigos de outros estados, eles falam, ó, e esse sotaque aí, né? Mas é que o sotaque gaúcho, ele é muito fácil de a gente acabar pegando ele, não tem como. Sim. E as tradições, né, Graziano? Eu acho que você foi uma pessoa que se apaixonou primeiramente pelas tradições gaúchas, né? Desde a música, desde da parte tradicional mesmo, né? Desse universo gaúcho, né? Que quem tá fora do estado do Rio Grande do Sul, como a gente que veio de fora do estado do Rio Grande do Sul, não imagina o que é a tradição gaúcha, né? Não imagina o quanto rico é essa tradição, desde a música, culinária, tradições, danças, enfim, o pessoal não imagina o que é isso, né? Então, se a pessoa vem para cá
começa a absorver isso, começa a vivenciar isso, realmente não tem como não se apaixonar. E você foi uma pessoa que, hoje em dia, a gente fala que você tem algumas coisas que você faz que até os gaúchos não costumam, né? Alguns gaúchos, né? Não são tão tradicionais como você, né? Principalmente alguns gaúchos que já são um pouco mais novos que a gente ali, ou talvez até a nossa idade, eles já não são mais tão tradicionais quanto a gente passou a ser, né? Porque, como você falou, é uma cultura muito rica, desde músicas, culinárias e tudo mais. A história do estado do Rio Grande do Sul é uma história belíssima, né? Na verdade, graças a Deus, o nosso país, o Brasil, vários estados têm as suas histórias, mas particularmente por eu estar vivenciando dentro do estado do Rio Grande do Sul, eu consegui sentir a paixão que o gaúcho tem pela sua terra, né? Então, quando eu vim para cá e acabei vendo essa cultura, eu quis cada vez me aproximar mais dela, né? Então a gente acabou adotando algumas coisas que até alguns gaúchos já não fazem mais, né? Mas isso faz parte, né? Eu tô apaixonado. E a gente meio que veio na contramão da nossa família, né? A nossa família, ela é gaúcha, né? É gaúcha, nossa mãe, inclusive, né? É natural de Erechim. E a gente acabou indo para o Paraná, a família toda, né? Desde os nossos avós foram para o Paraná, fizeram, enfim, filho, neto, tal, todo paranaense, e a gente veio na contramão, né? Então a gente voltou para a terra, né? Voltamos. Então, raízes. Por um lado, a gente já vivenciava muita coisa da tradição gaúcha dentro da nossa própria família, né? Então, quando a gente era novo, né? A gente sempre estava ali em CTG, em baile, enfim, né? Essa parte, assim, a gente não estranhou, né? Quando a gente chegou aqui, né? Mas aqui a gente realmente foi entender tamanho da força, né, da tradição gaúcha, né, o amor que o gaúcho tem pela sua terra, né? Então isso foi muito legal. Acho que para nós ter voltado para a terra foi muito legal, né? Com certeza. Porque daí a gente conseguiu ver o que nossos tios, nossas tias já nos passavam, né? Quando a gente era pequeno, tentando nos ensinar a dançar, escutando as músicas gaudérias, né? Mas aí a gente veio vivenciar isso na pele, né? Sim. Bom, vamos seguir aqui nossa prosa, falando aqui da nossa conversa, e vamos começar agora a falar do teu negócio propriamente dito, né? Falando da sua empresa, né? Aquilo que você constituiu em Tapejara, né? Essa história que já são 11 anos, né? Mais de uma década em Tapejara, então acredito que você acompanhou o crescimento de Tapejara da última década, né? Então você viu a cidade realmente se desenvolver, né? Muitas mudanças que tiveram na cidade. Mas aí a gente vem para um ponto muito importante de toda pessoa que vai começar o seu próprio negócio. Falando de empreendedorismo, né? Começar nunca é fácil, né? Começar num local onde você não tem praticamente nenhum conhecido, a família não estava na mesma cidade também, saiu do ponto menos que zero, né? Vamos pensar assim, foi menos que zero. Como que foi essa parte, ou como que você fez para conseguir, por exemplo, né, atingir... Foram mais de 110 milhões em créditos e financiamentos vendidos de lá para cá. Como que você fez para conquistar, né, a sua população ou o seu cliente, né? Fidelizar, né? Nessa parte de crédito a gente sabe que é fidelização de cliente, né? Então, como que foi isso e quais foram os desafios, né? O que você sentiu assim de maior dificuldade lá no seu início, né? No momento que você começou a empresa? Bom, falando do nosso início, Luciano, eu só não digo que a gente partiu quase do menos zero, né? Porque a gente já tinha um pouquinho de experiência da própria vivência já, né? E um pouquinho de outra loja, né? Mas assim, a maior dificuldade que eu senti era o medo das pessoas, porque cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, quando a gente chegou de fora, não tinha parentes ali na cidade. Geralmente aqui o pessoal pergunta, tu é filho de quem? Aí, infelizmente, nós não tínhamos essa referência. A gente passou um pouco de dificuldade. Todo mundo estava olhando a gente meio que como, devem ser uns ciganos aí, né? Estão passando, logo vão embora. Só que não, com um trabalho formiguinha, foi trabalhando, foi criando raízes. O pessoal viu que a gente veio para ficar na cidade. Então, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente conseguiu atingir esses números aí gigantescos, fazendo o nosso dever de casa, sempre com humildade, com o pé no chão, com um excelente atendimento. Conseguimos fidelizar uma carteira, acredito que somos referência hoje ali na região, não só em Tapejara. Mas foi assim, o começo, a maior dificuldade que eu senti foi isso, né? O pessoal um pouquinho com medo
Até porque a nossa marca ainda, ela era nova até no estado, né? Sim. Então a gente não tinha nenhuma outra referência para poder apontar em algumas cidades que a gente poderia dizer cidades maiores para ter referência. Então passou um pouquinho por isso. Mas quando o pessoal viu que eram pessoas sérias, que estavam trabalhando certinho, vendo que o nosso atendimento era um atendimento de primeira, o pessoal foi gostando de nós, se apaixonaram e hoje tá aí, né? Na verdade, viraram não só clientes, como viraram clientes e amigos, né? Então a gente fala que tem muitos amigos, né, na carteira, né? Então isso é muito legal. Bom, mas isso eu imagino que foi um desafio. Como que, você sabe que quando você conversa com algum empreendedor, né? Você fala com o empreendedor, e principalmente o pessoal que precisa de equipe, né? Fala muito, poxa, é difícil de achar gente boa, é difícil de achar mão de obra. Como que é essa parte em Tapejara? Teve dificuldade para achar uma mão de obra qualificada? Não teve? Como que foi isso? Sabe, Luciano, passou bastante gente já pela nossa loja. Alguns acabaram saindo por vontade própria, outros porque, ironia do destino, acabaram tendo que ir embora. Então a gente passou um pouquinho essa dificuldade. Por mão de obra qualificada, graças a Deus, pessoal do interior gostam de trabalhar. E são pessoas sérias, né? Sim. Então a gente não sofreu muito nessa parte, tá? Mas a gente teve algumas pessoas que entraram, que saíram. A dificuldade no mercado antes, ela era um pouquinho mais complicada. Hoje a gente, como todos podem ver agora, né, de um ano para cá, 2 anos para cá, a gente começou a migrar para um mercado que está se tornando totalmente um mercado digital. Então isso tem ajudado, a gente pode enxugar um pouquinho a equipe, né? Mas lá atrás a gente tinha umas dificuldades, sempre tinha que trabalhar com 3, 4 funcionários, então tinha uma rotatividade. Mas dentro da loja de Tapejara, as pessoas que passaram eram qualificadas, a gente nunca teve problema com funcionários nesse sentido, né? Então Legal. Isso foi bom. Mas o pessoal do interior gosta de trabalhar, Luciano. O pessoal gosta. Tem essa... Às vezes você não tem o mesmo volume, né? Quando, por exemplo, você abre uma vaga de emprego no interior, você não tem o mesmo volume que teria numa cidade grande, assim, de candidatos. Em contrapartida, os candidatos, a grande maioria... ele é mais qualificado nessa parte, né? De gostar de trabalhar, de buscar, de querer crescer, né? De querer uma oportunidade de fato, né? E sabe, Luciano, que Tapejara, como eu estava te falando, por ter sido a 8ª cidade do estado com nível de empreendedorismo, ela sempre teve uma oferta, uma demanda de emprego muito grande. Okay. Então você vê que, além disso, a pessoa também tem que gostar de trabalhar na Isocred. Tem que estar gostando do que está fazendo. Porque se ela não estivesse gostando, automaticamente ela ia ficar pouco tempo e iria para outro emprego. Sim. E a gente nunca teve um colaborador desligado porque ele resolveu sair porque ele não gostava de trabalhar dentro da Isocred. Os que saíram foram por algum motivo. Tivemos um caso de uma excelente colaboradora que ficou conosco 1 ano e 1 mês ou 1 ano e 2 meses, e ela saiu porque a formação dela exigia que ela tivesse um estágio e ela também resolveu ir por causa disso. Foi o único caso dentro desses 11 anos que eu me recordo que alguém saiu para outro emprego. Senão a maioria sempre foi por algum outro motivo. Então o pessoal lá é pessoal bacana, como a cidade é pequena também, o pessoal se conhece bem, então é bem legal esse lado aí. Coisa que cidade grande, às vezes, eu percebo que algumas lojas têm essa dificuldade, né? Show, vamos lá. Quando a gente está falando de empreendedorismo, aí a gente vem para um lado que aí já é mais um pouquinho do segredo do sucesso, mas eu acho que aqui a gente está aqui para falar também, assim, deixar marcas, né, para outros empreendedores que estão tentando o seu lugar ao sol. E aí, quando a gente fala como que foi, porque 11 anos, né, você sabe que no Brasil, as estatísticas, elas apontam que a maioria das empresas, elas surgem e fecham em pequenas empresas, né, empresas que saem do zero, de um CNPJ novo, em menos de 2 anos. Então, a gente já está bem fora da média, né, já estamos com 11 anos aí da empresa em Tapejara, então isso já mostra, né? Mas o sucesso deixa rastros, né? E o que você acha que foi um ponto determinante dentro, imagino que falando principalmente da parte de crédito, a gente já teve, ou você teve concorrentes que encerraram suas atividades dentro desse período, né? Sim. E o que você acha que foi pontos determinantes que te manteram no mercado, né? Que fizeram que você ficasse enquanto algumas empresas do mesmo segmento encerraram suas atividades ou, enfim, diminuíram. O que você acha que é um grande diferencial que você tem ou que a sua empresa tem referente ao mercado, né, aos seus concorrentes?
Olha, Luciano, falando nessa parte, nós tivemos, se eu não me estou enganado, tá? Teve 2 ou 3 lojas de mercado de crédito antes da nossa em Tapejara. Todas elas encerraram as operações. Claro que eu não posso pontuar os motivos, mas eu acredito que um deles é porque. Eu vou falar primeiro do sucesso e depois porque eu acho que as outras podem ter encerrado as operações. O nosso sucesso, primeiro, que a gente trata a nossa empresa como uma empresa familiar. Apesar de nós sabermos a grandeza da Isocred, a gente trata ela como se fosse uma família mesmo. Então, quando você tem colaboradores que estão dentro da sua loja e acreditam no que estão fazendo, o atendimento é mais qualificado, a nossa transparência com os clientes é sensacional. A gente sempre passa para eles bem certinho como vai ser as situações das operações. Segurança, que eles têm muita segurança na nossa marca e até mesmo em nós, devido agora ao prazo que nós estamos lá. Então, eu acho que isso fez com que o pessoal da cidade de Itapejara e região confiassem mais na gente. E por que eu acredito que algumas outras lojas acabaram encerrando as suas operações na cidade? Porque elas não tinham essa mesma pegada mais familiar. Eram algumas promotoras, contratavam alguém e colocavam para trabalhar. Não que isso seja um problema. Nós temos cases de sucesso que são dessa maneira, mas elas não vão dar certo em todas. Porque automaticamente a pessoa ela está trabalhando, mas ela não está trabalhando com a paixão que ela poderia estar pela marca e pelos seus clientes. Okay. Porque, afinal de contas, a Isocred que está em Itapejara, a Isocred, ela se tornou da cidade de Itapejara, independente se o Graziano ou outra pessoa estiver lá dentro. Entende? É uma marca que ela acabou virando paixão ali. Todo mundo sabe do potencial que tem a Isocred, né? Então, eu acredito que essa é a nossa maior case de sucesso, é isso, né? É a nossa transparência e o nosso atendimento diferenciado com os clientes. Pô, muito legal, né? Porque eu acho que essa tua visão, ela está muito alinhada também com o perfil consumidor, né? O perfil de consumo de uma cidade que nem Itapejara, né? Eu acredito que em algumas cidades, até pelo perfil do consumo ele ser mais frio, a pessoa já não esperar aquele atendimento personalizado, né? O que acontece nos grandes centros, por exemplo. Exato. Eu acho que faz total sentido. Já em umas cidades mais de interior, a pessoa quer saber quem é o dono, né? Quer conversar, quer bater um papo, quer ali tomar um café, quer realmente assim um atendimento mais personalizado, né? E eu acho que se você não tá se a empresa ela não tá totalmente adequada nesse propósito, acaba dando uma divergência aí entre interesse da empresa e interesse do perfil consumidor. Exato. Então eu acho que você se alinhar nisso faz diferença. Exato, até porque assim, apesar de nós estamos falando no mercado financeiro, que se você for fazer uma análise a nível macro, ele às vezes é considerado até um mercado meio frio. Okay. Né? Algumas pessoas acreditam que o mercado financeiro é ganhar, 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 ganhar. E a gente não pensa dessa maneira. Né? Todo mundo precisa mas principal é a pessoa. Né? O nosso ativo são a nossa clientela, né? Então é eles que nos fazem crescer. Então eu acho que isso é o fundamental. Talvez em alguns grandes centros isso possa não estar mais acontecendo. Em cidade pequena, isso é a raiz mais forte que mantém, sabe? Show. Bom, passando um pouquinho aí pelo cenário, né, da sua empresa. Então, a gente está falando em 2017, começamos aí sair um pouquinho da parte somente de apagar fogo, né? Que é a parte do empréstimo e financiamento. E começamos a ajudar os clientes a, de fato, conquistar bens, né? De uma maneira mais inteligente, uma maneira mais próspera, né? Uma maneira mais econômica e, principalmente, começar a fazer o pessoal a ganhar dinheiro de verdade, né? Com o investimento, né? Então... E claro, como você mesmo falou, Tapejara é uma cidade muito forte, né? Principalmente de empresas, né? E isso a gente sabe que quando você tem uma empresa forte, tem colaboradores fortes, tem uma rede, né, de fornecedores fortes, ou seja, uma cidade que tem empresas, bastante empreendedorismo, né? Como você citou, é uma cidade próspera, né? E automaticamente as pessoas têm necessidades, né, de compra dos seus bens, veículos, imóveis e ganhar dinheiro com investimento. Então, em 2017 começou essa linha, né? De lá para cá, como que a sua empresa ela está posicionada, né? Então, entendo que são duas frentes, né? São a frente de crédito e a frente de investimento, são dois universos um pouco diferentes um do outro. Chegam até fazer um contraste entre os dois, né? Com porque certeza.
são coisas diferentes. Qual é o posicionamento hoje da sua empresa referente a isso, né? Aonde que você está colocando mais energia, mais força? Aonde que realmente você acredita que a sua empresa ela vai decolar na operação? Certo. Bom, a gente nunca pode abandonar nossas raízes e como tudo começou, né? Mas como eu te falei antes, como o nosso mercado hoje ele partiu muito para o mercado digital, o Graziano hoje está um pouco desligado da linha de crédito. Nós temos uma colaboradora lá qualificadíssima, ela dá conta do recado, então a gente continua nessa bandeira. Porém, o Graziano hoje está na linha de investimento. E olha que legal. Eu comecei com o mercado imobiliário, né? Com imóveis. Com imóveis e trabalhando até com um pouco de consórcio e financiamento. Hoje, a gente trabalha, eu estou completamente direcionado a investimentos e principalmente investimentos em consórcio. Ok. Porque além de ser um produto que eu acredito, eu tenho as coisas que eu tenho, meu carro, as coisas vieram tudo através de consórcio. Hoje a gente viu o potencial de ganho que a pessoa pode ter em cima do investimento em consórcio. Coisas que antigamente o pessoal não vislumbrava muito isso. Até porque era um pouco diferente, né? Okay. Tem que concordar que era um pouco diferente. O produto mudou muito, né? O produto mudou muito, a evolução do produto se tornou muito rentável hoje e com uma oscilação de mercado zero, diferente do que a gente vê em algumas outras carteiras de investimento, próprio fundo imobiliário, bolsa de valores, né? A gente vê muita empresa, às vezes, de 5 anos atrás que estava na bolsa, hoje elas não existem mais, né? E o consórcio, ele já está aí há muito tempo e ele mudou e mudou para melhor. Então, hoje o Graziano mirou totalmente a sua chave para investimentos. Investimentos. E quando a gente está falando de investimento em consórcio, nós estamos falando do mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário. Então, que bacana. Você acabou... Voltei para a origem. Os imóveis te perseguiram a vida toda aí, você voltando para E na verdade, assim, faz total sentido, né? Porque se tem um investimento que é seguro, rentável, né? E que a pessoa realmente, assim, ela não quer passar por essas oscilações, como você falou, estamos falando de imóveis no Brasil, né? Então, e quando tá falando de consórcio, 60 anos aí que o produto já existe. Então, tá aí. Foi inventado pelo brasileiro, né? E às vezes as pessoas não veem como que o brasileiro também tem uma qualidade, né? Na verdade, o brasileiro sempre foi um povo muito criativo, né? Ok. Mas olha que legal, né? Um produto excelente de mercado, foi inventado no Brasil e não por uma grande potência econômica, né? E está 60 anos no mercado com uma regulamentação própria dele, né? Então, ou seja, é um baita produto, né? Legal. E ainda mais, aí vamos já começar a falar um pouquinho do plano de investimento, né? Que aí eu posso colaborar bastante, porque eu trabalho com esse mesmo plano de investimento aqui na cidade, né? Então, estamos falando da mesma coisa e é um plano de investimento nacional da Isocred, né? Então, tem uma força muito grande isso. E a gente está falando do programa de Investiu, Contemplou, Lucrou, né? Então, é bem claro, bem simples isso, Investiu, Contemplou, Lucrou. Só que claro que quando a gente está falando do mercado de consórcio, para investidores, a gente fala assim, tem uma flexibilidade de rentabilidade muito grande, muito né? grande, claro. E a gente tem estratégias, né, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Vamos explicar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo também, essas estratégias, né, como que elas funcionam, ou para quem ela é, vamos lá, destinada, né? Ou qual o tipo de perfil de investidor que a gente tem aqui em cada uma delas. Curto prazo, quando estamos falando de investir, contemplar, lucrar. Como que funciona essa parte, né? O que a gente chama de investimento a curto prazo em consórcio? Certo. A curto prazo, a gente entende que o cliente ele pode mudar de ideia, mas vamos lá. Ele adquire uma cota de consórcio de imóvel, tá? Ok. E a curto prazo, a gente coloca aí curto prazo em torno de 36 meses de investimento, ele pode ter uma rentabilidade de até 15% sobre o valor que ele adquiriu de cota. Um exemplo, Luciano. Um cliente aí que fazer uma cota aí de 80 mil. Ok. Certinho? Ele vai pagar uma parcelinha aí de R$273 mensais. Se eu colocar aí que ele contemple ali por 12 meses, ele vai ter investido aí uns R$3.200 aproximadamente. Tá? Então vamos supor que eu contemplei ele lá na 10ª parcela, vai dar uns R$3.000 de investimento. Ok. A partir do momento que ele contemplou essa carta, ele investiu nos 10 meses os R$3.000. Ok. Correto? Certo. O consórcio, a partir do momento que você tem ele contemplado, você tem R$80.000 de crédito à vista. Ok.
O que nós iremos fazer para esse cliente? Nós iremos fazer ele ganhar dinheiro com os 80 mil reais que ele tem em mãos hoje e não apenas os 3 mil que ele colocou de aporte. Olha que legal. Entendeu? Então ele teve um investimento ali de 10 meses, 3 mil reais. Contemplou a sua carta, a gente consegue fazer com que ele tenha até 12 mil reais de lucro em cima dos 80 mil. Ou seja, ele vai pegar esse retorno do lucro dele. Então, estamos falando de 12 mil reais sobre uma carta de 80 mil, exemplo. 80 mil, mais ou menos. E estamos falando de que ele vai recuperar o seu investimento ainda. Então, ou seja, estamos falando de 15 mil reais que esse cliente ele vai ter na mão dele investindo 3 mil reais. Vai dar mais ou menos isso nos 10 meses. E falando assim, de parcelinhas de... R$ 273 reais por mês. Sim. Entende? Ela é um baixo investimento por uma alta rentabilidade, alta lucratividade. Então, o que acontece? Apesar de você, como você muito bem colocou, 60 anos que nós temos aí o mercado de consórcio no Brasil, né? Antigamente, a gente não tinha muito essas facilidades, ou o pessoal não conseguia vislumbrar essa possibilidade de ganho, Ok. né? Com a evolução do mercado de consórcio, a gente começou a entender que o consórcio não é apenas para você adquirir e realizar o seu sonho da casa própria. Ok. Entendeu? Você pode muito bem fazer o seu investimento virar mais dinheiro, você tem uma lucratividade imensa em cima disso, ou até, Luciano, um reforço de aposentadoria, por exemplo. Legal. A pessoa tem lá, já tem o seu imóvel próprio e tal, e ainda está em plena atividade de trabalho, tá? Mas vai chegar uma hora que essa pessoa vai resolver descansar, vai resolver aposentar. Por mais que ela já tenha o imóvel próprio, não seria legal daqui a pouco ela ter um segundo imóvel rendendo um aluguelzinho para ela? Legal. Então, o que acontece? Se a pessoa, em vez de resolver não ganhar o dinheiro com a carta, o propriamente dito, o lucro que ele teria em cima do seu investimento da carta, ele resolveu utilizar o crédito, ele pode muito bem adquirir um segundo imóvel, correto? Colocar um inquilino para pagar o aluguelzinho dele, com esse dinheiro do aluguel, ele paga a sua parcelinha do consórcio. A gente chama isso de renda passiva, porque ele está em plena atividade de trabalho, ele pertence ainda ao mercado de trabalho, porém, quando ele vier a se aposentar, ele vai ter a sua aposentadoria e também o aluguel, porque daí já vai estar com o seu consórcio, seu segundo imóvel, quitado. E rendendo para ele, né? E rendendo para ele. Aqui você já começou a explicar um pouquinho da nossa estratégia de médio prazo. Correto, né? Tá, mas vamos voltar ainda no curto prazo, porque o curto prazo, eu acho que é bem interessante isso, porque quando a gente fala assim para um investidor, você investir R$273, né? Eu acho que esse valor, ele está acessível à grande maioria da população, né? Que trabalha, obviamente, né? Que tem renda e tudo mais. A gente está falando aí em média, de 10% do salário de um trabalhador que tenha um salário mínimo. Então, ou seja, isso já está potencial a ele investir, né? Claro, às vezes tem que apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a gente tem, eventualmente, investidores de valores bem superiores, certo, ok? Que conseguem investir um valor bem superior a isso. Essa estratégia de curto prazo, ela serve também para esse investidor que ele tem um potencial de pagamento maior, ou não é somente para parcelas pequenas? Como que funciona para o investidor com mais poder aquisitivo? O que ele pode fazer de estratégia? É isso que eu estou querendo te perguntar. É isso que é legal justamente do consórcio, porque assim como ele serve para uma pessoa que quer adquirir uma lucratividade menor, às vezes ela não tem um poder aquisitivo muito grande para pagar uma parcela maior, pelo menos não agora, serve para a mesma pessoa que quer comprar um imóvel, que quer adquirir um crédito de 1 milhão, 500 mil. As regras são as mesmas. Aí vai depender muito do perfil do investidor no poder aquisitivo que ele vai ter. Né? Claro que a gente vai ter que traçar uma estratégia e entender o que cada investidor deseja. Como eu estava citando o exemplo antes do médio prazo, se ele deseja um reforço de aposentadoria mais na frente, a gente vai traçar uma estratégia para isso. Mas se ele quer um investimento a curto prazo, a gente vai trabalhar para ele poder ter a rentabilidade aí dentro de 3 anos, às vezes em 1 ano. Essa rentabilidade que eu estou te passando, Luciano, ela pode acontecer até no primeiro mês. Ok. Já aconteceu, né? Já aconteceu várias vezes. O que acontece? Os nossos clientes, a partir do momento que ele entrou no nosso programa de Investiu, Contemplou, Lucrou, desde o primeiro mês de investimento, ele já está concorrendo para poder ter essa lucratividade em cima do crédito. Entende? Então ele não tem, eu preciso pagar 30 parcelas para poder ter o meu retorno. Não.
A partir do momento que você está dentro do nosso programa, você está concorrendo, já está tendo o risco de ganhar dinheiro. Uhum. Você está dando uma possibilidade para a sorte, né? Para a sorte acontecer. A partir do momento... Tá, mas vamos lá. Vamos lá que eu sou um investidor e tenho R$2.000, R$2.500 que eu posso destinar para esse investimento, mas eu quero a curto prazo, quero ter ganhos. Certo. O que você me aconselharia? A ter uma única cota de um valor maior ou mais cotas, mais possibilidades de contemplação? O que você me aconselharia pensando em curto prazo? Não a médio prazo, não a longo prazo. A curto prazo, o que você me aconselharia? O que acontece, Luciano? Se você fosse me falar assim, eu tenho R$2.500 de parcela, o que eu posso fazer de investimento, o que eu iria aconselhar você? A gente potencializar a sua possibilidade de ganho. Tá? A gente trabalha com um modelo de planilha inteligente. Eu iria selecionar um grupo de investidor onde iria aumentar a sua possibilidade. E eu iria dividir, eu iria fracionar essa sua parcela em mais cotas. Legal. Entende? Por quê? Porque daí você tem mais possibilidade de contemplação. Uhum. Então eu não ia trabalhar da maneira que antigamente se trabalhava ali, vou te adquirir uma cota aqui no valor de 2.500 a tua parcela e vamos ver o que vai acontecer. Não, isso aí hoje, justamente para o investidor, isso não é viável. Okay. Então nós temos que mostrar para o nosso investidor que vale a pena investir conosco. Como que a gente faz isso? Mostrando as possibilidades que a gente já passou e falando assim, esse caminho é um caminho viável. Uhum. Então eu iria te aconselhar o seguinte, vamos dividir, vamos fracionar esse seu investimento. Não pulverizar, né? Pulverizar ele, não vamos investir num lugar só, porque você vai aumentar a sua possibilidade de contemplação e você vai ter um retorno muito mais rápido porque você aumentou os seus números. Uhum. Você não ficou com apenas um número de cota, né? Então isso é muito bom, né? E eu acho que essa estratégia, né, pensando nessa questão de pulverização, não é algo que o nosso cliente investidor ele vai encontrar com qualquer administradora ou qualquer banco, até por causa das regras de utilização do crédito, né? Aí. O que a gente consegue fazer muitas vezes, né, e o pessoal muitas vezes não entende isso, é que a gente consegue somar créditos, né, porque esse consórcio que esse investidor contemplou e ganhou dinheiro vai ser vendido no mercado de consórcios contemplados, Exatamente. né? Que é o mercado que a gente atua também. Isso. Só que, de repente, um crédito ali, vamos falar que um crédito que sobra ali a R$80.000, muitas vezes de imóveis a pessoa não consegue fazer muita coisa. Isso. Só que nós conseguimos juntar cotas. Então, juntar uma cota de 80, outra de 80, outra de 80, chega ali num pacote que o cliente precisa do crédito e você consegue fazer a comercialização. Já algumas administradoras não permitem, né, essa junção de cotas. Né? Ou seja, o que a gente está levando para o nosso cliente é um investimento inteligente que, independente do momento que ele contemplar, ele vai ter sua rentabilidade independente do crédito também, né? Na verdade, assim, além da gente poder unificar as cotas, Luciano, nós temos um modelo de contemplação que eu acho excelente, que é um modelo de lance-fidelidade, que a gente chama, tá? Como que ele funciona? O cliente entrou no grupo hoje, ele já está concorrendo. Ok. Tá? Então ele está ali pagando a parcelinha dele, vamos supor que ele não contemplou na primeira parcela e na segunda. O que acontece? Nós temos um modelo de lance-fidelidade, que é quando o cliente paga 6 parcelas sempre em dia. Então ele passa a participar de um sorteio separado, que são apenas os participantes que pagaram as 6 parcelas em dia. Por que eu falo que isso é um diferencial gigantesco? A maioria das administradoras não tem esse diferencial. Tá? Então daqui a pouco... você tá lá, pagou sempre as suas parcelinhas em dia, só que daí uma outra pessoa pagou no meio dessas 6 parcelas atrasadas e ela vai acabar sendo contemplada igual. Então, ou seja, por mais que ela não tenha honrado o seu compromisso pontual, ela tem a mesma chance que você. Ela acabou tendo a mesma chance que você. E nós não, nós temos esse diferencial do lance fidelidade. E é impressionante como tem muitas pessoas que acabam esquecendo, às vezes, de pagar o seu boletim em dia. É a maior dificuldade que a gente vê. Tem muitas pessoas que já poderiam estar contempladas e que bateu a contemplação e naquele mês ela tinha pagado atrasado. Automaticamente, ela não consegue, porque o consórcio é justo para todo mundo, né? Então, esse lance fidelidade é mais uma possibilidade de contemplação onde você concorre com menos pessoas dentro do próprio grupo. Então, isso é um diferencial tremendo no mercado hoje. E vou te falar, eu acho que é onde mais ocorre contemplação hoje é no lance fidelidade. Legal. E o lance fidelidade, ele te traz justamente esse cenário, né, de você privilegiar
o pagador em dia, o investidor que mantém a rigorosidade do seu pagamento, o que né? é muito justo, o que é justo, total. Porque, claro, a gente não está falando que aquele cliente que ele não pagou uma parcela e voltou a pagar na próxima, ele não vai concorrer. Ele vai concorrer, normal, vai ter chance de contemplação. Acontece com nossos clientes dentro do mesmo grupo. Exatamente. A gente quer que todos sejam contemplados. Exatamente. Né? Mas como você muito bem pontuou, para ser justo, né? Para ser justo para os dois, né? Sim. Aquele que manteve o seu compromisso em dia, ele teria que ter uma possibilidade maior de contemplação. E acaba acontecendo isso. Então eu acho que esse é um diferencial muito grande perante outros administradores independentes do país. Muito legal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho agora. Vamos entrar bem próximo bem no assunto da estratégia de médio prazo, né? Que é a estratégia que a gente está falando, que é essa estratégia que você já fez uma introdução aí de colocar o imóvel, né, no aluguel. Isso é uma coisa que a gente costuma falar muito, que é a estratégia do pai rico, pai pobre, né? Uhum. Que é onde o Robert ele falava referente a essa forma, né, de você potencializar ou canalizar o seu aumento, né, de capital financeiro, de poder de compra, adquirir imóveis e colocar terceiros para pagar esse imóvel. Em contrapartida, a gente está falando os exemplos, né, que ele cita no livro, ele está falando do sistema americano, né? Certo. Então, está falando de hipoteca, financiamento lá do sistema americano. A gente sabe que aqui não funcionaria dessa forma, tanto por regras, né? Então, a gente sabe que não é assim, a pessoa não pode financiar um monte, de repente, lógico, tem a questão da renda, de comprovação da renda, tem a questão da taxa de juros do financiamento, tem uma série de coisas ali que impediria fazer essa alavancagem de capital da mesma forma que ele cita no livro. Mas a gente fala também o seguinte, se o Robert fosse brasileiro, ele estava usando consórcio para fazer essa mesma estratégia. Sem dúvida nenhuma. Né? Então a gente está falando o seguinte, estratégia de médio prazo, e aí você me corrige se eu estiver errado. Estratégia de médio prazo. Investidor contrata um crédito, e aí aqui a gente já está falando de um crédito maior, né? Porque a gente está falando do imóvel, né? O imóvel ele é valorizado hoje no Brasil, então estamos falando de um crédito maior. O cliente ele vai estar fazendo esse investimento até a contemplação. Uhum. Chegou no momento da contemplação, comprou o imóvel, colocou o imóvel para gerar receita, geralmente através de aluguel. Hoje tem a opção também do próprio Airbnb, se torna uma opção também de rentabilidade com imóveis, mas ótimo, contemplou, a partir desse momento que está com o imóvel gerando receita, não paga-se, ou não é mais ele que paga a parcela a partir de agora, né? Isso. É o inquilino, é o próprio imóvel que ele vai se pagar. O imóvel está se pagando. Chegou lá no final do prazo, ele tem imóvel quitado, valorizado com valor de mercado. Isso. E automaticamente a renda passiva daquele investimento, né? Aí. Ótimo, então estamos falando desse ciclo. Qual que é o ponto aqui? E aí você me fala se você concorda comigo. Isso daqui, se a pessoa tiver uma visão realmente assim, a gente está falando de estratégia de médio prazo, mas se tiver uma visão de alguns anos à frente, ela consegue, dentro desse período, a gente sabe que dentro de 36 meses a gente tem um índice muito alto de contemplação de clientes que pagam a parcela em dia. Então, ótimo. Dentro de 36 meses, se ela tiver esse plano aqui, ela já tem um imóvel gerando receita para ela. Uhum. Parcela, ela está livre. Ou seja, ela reinveste a parcela, passou o prazo da contemplação, ela coloca um segundo imóvel rendendo. Repete o ciclo. Ou seja, se a gente estiver falando de uma ideia aí de 10, 15 anos de investimento fazendo esse ciclo, esse investidor ele pode ter 3, 4, 5, 6 imóveis gerando receita para ele, né? Muito legal. Esse investidor já não vai mais estar preocupado com a aposentadoria dele. Né? O INSS já não importa mais. Então, como a gente vive falando que se Deus quiser vamos envelhecer e não depender da aposentadoria, tá aí uma possibilidade gigantesca de você não depender mais dela, né? Legal, ótimo. Então, essa estratégia, eu acho que ela funciona em qualquer lugar do mundo. Você tem imóveis gerando receita para você. No Brasil, o consórcio é a ferramenta que vai potencializar essa estratégia da autoquitação imobiliária, né? Exatamente. Então, é muito legal. Bom, e aí, você também já fez uma leve abertura, ou resumo, da parte da estratégia de longo prazo, né? Que a gente sabe que, aí falando do INSS, né, tem muita gente que está preocupado com o INSS, mas não está fazendo nada na parte ativa, né? Na parte ativa da vida dela, né? No momento atual, para gerar uma renda passiva para ela no futuro. Explica para a gente essa estratégia de aposentadoria, pensando em longo prazo, que a gente trabalha também. Então, pensando a longo prazo, o que acontece? Temos aí a possibilidade do aluguel, né? Temos até uma possibilidade, Luciano, assim, ó, o consórcio, ele
vamos supor que você contemple hoje uma carta de 100 mil, certo? Como você não pode perder poder de compra, se você pagou 12 parcelas, você já está contemplado, pagou as suas 12 parcelas, você não utilizou o seu crédito. O que acontece? O seu crédito vai sofrer um reajuste, tá? Isso aí te aumenta o valor de ganho, porque quando você não utiliza o seu crédito, você tem um reajuste baseado sobre a Selic. Se você tiver um dinheiro hoje em poupança ou em aplicação, você com certeza vai estar recebendo menos do que se fosse baseado na Selic o seu investimento. Como esse crédito, você ainda não quitou ele, correto? Você pode ter pagado 3 parcelas e está falando de um valor de 500 mil reais. E você pagou apenas 3 parcelas. Só que você já está contemplado. Então esses 500 mil reais já pertencem a você. Então ele já está sendo reajustado pela Selic. A cada 12 meses o seu crédito sobe, a cada mês a mês seu crédito vai reajustando. Então já é uma forma de você estar ganhando mais do que se você tivesse com aquele dinheiro, aquelas 3, 4 parcelas que você pagou no banco. Porque hoje você sabe, se você tem um dinheiro em poupança em janeiro e você vai utilizar esse mesmo valor em dezembro, você já não tem o mesmo poder de compra, certo? O consórcio não sofre essa deflação. Legal. Porque ele é registrado pela Selic, a nossa Selic está um pouquinho alta, então isso beneficia o consórcio contemplado a ganhar mais dinheiro. Ótimo. Então, a gente está falando do seguinte, independente de quanto a pessoa pagou até o momento da contemplação, vamos lá que ela pagou 10 mil reais e ela tem um crédito de 100 mil reais, ela vai ter o seu rendimento sobre 100 mil reais. 100 mil reais. Ótimo. Então, o que acontece? Nessa linha, como ela não estava preocupada, ela não estava muito preocupada em ser contemplado agora, o investimento dela era justamente pensando lá na frente, contemplou e não utilizou o crédito, ela está continuando ganhando dinheiro. Ótimo. Entende? Ela não paga. Ela ganha juros de um dinheiro que ela não tem ainda. Que ela não pagou. Exatamente. Que ela não juntou, ela não pagou e ela já está ganhando juros sobre isso. Ótimo. Para essa estratégia só tem um detalhe, né? Que aí é justamente pensando numa previdência privada, né? Uma aposentadoria privada. E aí a gente está falando o seguinte, né? Tem que pagar a parcela em dia, né? Ou em dia, ou pagar a parcela, porque agora já está contemplado. Não que precise pagar até o dia 10 para concorrer à contemplação, mas você vai pagando a sua parcela. A parcela agora ela está reajustada para a parcela cheia, né? Só que ela está pensando na previdência privada dela, né? Então, daqui 15 anos, né? 15 anos, quando acabar esse plano de consórcio, né? Se é um plano de 15 anos, acabou, ela pode retirar todo aquele valor em espécie com todas as correções, né? As correções que ela sofreu, que vai ser maior do que se ela tivesse feito uma aplicação ou deixado na poupança, que a gente sabe, a poupança hoje não vale a pena. Não, a poupança hoje não. A poupança ela valia a pena na época que nós tínhamos uma inflação, nós estamos com uma inflação alta, mas comparado ao que era nosso mercado ali na década de 90, não existe mais isso, né? Então hoje a poupança não é viável mais. Sim. Aí pensando, né, nessa estratégia, você sabe que a gente teve um cliente agora, recentemente, contemplado no Grupo do Milhão. Sim. E ele tinha de crédito 720 mil reais disponível para ele. Se ele aplicasse essa estratégia de longo prazo, pensando nesse crédito como aposentadoria, no final do plano de consórcio, ele teria 4 milhões disponíveis. 720 mil virariam 4 milhões, ou seja, se ele pega esses 4 milhões e depois aplica num rendimento, numa renda fixa que pague 1%, ele teria 40 mil reais de aposentadoria. Acho que é um bom reforço de aposentadoria. Acho que ele não estaria muito preocupado com o INSS, né? Assim, Luciano, esse aí é um dos exemplos, como você colocou, ele teria os 4 milhões. Daqui a pouco ele pode pegar metade desse dinheiro, colocar numa renda fixa, e a outra metade ele pode até reinvestir num consórcio, fazendo um estudo. Daqui a pouco vale até a pena ele ofertar, dar um aporte de um lance livre. Claro que isso aí tudo a gente faz cálculo para ver se é viável, né? Claro. Mas daqui a pouco ele, mesmo utilizando uma parte do dinheiro para contemplar a sua própria carta, como nesse caso ele não vai estar focado na venda, daqui a pouco é mais um reforço que ele pode deixar lá, correndo o jurinho para ele, e esse reajuste vai pagar de novo a parcela dele, ele vai ter mais um dinheiro para receber. Na verdade, o consórcio, principalmente o consórcio imobiliário, ele dá um leque de opções de rentabilidade para o investidor gigantesco. Absurdo. Eu acho que não existe nada que chegue perto dessas possibilidades que o consórcio pode potencializar, né? Por isso que a gente fala, né? A gente que é do mercado, a gente fala muito, né? Quando a gente vê algumas opções, ou o pessoal muito, questão de dos gurus de investimento, a gente brinca, né? Os gurus de investimento que vende curso e tudo mais,
eles nunca citam o consórcio como investimento. Nunca, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles tentam tirar isso do mercado. Tira isso do mercado. Por quê? Porque primeiro que não tem como vender, né? Como é que vai vender curso de consórcio, sendo que o corretor já faz todo esse trabalho, né? Então, ou seja, não tem como. Segundo, que eles nunca levam em consideração o aumento de patrimônio, né? Você nunca vê um vídeo falando de consórcio dos influencers ali, dos gurus de investimento, explicando essa questão da alavancagem, que ele vai ganhar dinheiro de um dinheiro que não é dele. Eu, sinceramente, acredito que eles nem Entendo, claro. Assim, conhece o consórcio tradicional, consórcio do banco, consórcio ali. Isso. Um detalhe bem importante, né? E isso faz total sentido também. Por que muitas vezes não é falado isso? Porque eu não sei se você sabe, mas os bancos, ou a maioria dos bancos, quando você contempla o crédito, você tem prazo de utilização. E aí, se você não utiliza, por exemplo, tem um dos maiores bancos do Brasil, se você não utiliza em 6 meses, você é descontemplado. Olha, Luciano, então, essa é uma informação que eu não sei. A nossa administradora não tem esse problema. Não tem esse problema. Eu sabia que outros bancos faziam dessa maneira. Por isso que, assim, muitas vezes, se aquele influenciador, ele não tem todo o conhecimento, e assim, eu vejo isso muito, assim, do pessoal... citar algumas coisas como pontos negativos do consórcio e, na verdade, está se baseando na regra da administradora e não do produto. Né? Então, não tem a visão completa do mercado, completa do cenário para poder tomar aquela decisão. Então, pega lá o manual do consórcio lá, assim que funciona, não é bom negócio. Não é bom negócio porque vai pagar taxa de administração para comprar o seu bem. E, na verdade, não tinha nada a ver com isso quando está falando de investimento. Isso, né? Então, tem um potencial ali, assim, é um produto tão... Você sabe que o Pablo Marçal fala um negócio bem interessante, né? Conheço o mundo dos produtos, o mundo do consórcio, mas conheço os subprodutos do consórcio. Né? E acho que esse que é o detalhe. Um mega empresário, empreendedor, investidor que nem o Pablo Marçal, que tem um leque de opções e aí entende custo do dinheiro, alavancagem de patrimônio, entende todo o cenário, entende os subprodutos do consórcio, ele fala, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Então... e isso é muito curioso, né? Pessoas bem-sucedidas, prósperas, mega empreendedores, mega investidores, falando muito bem de consórcio. Falando, poxa, isso aqui é fantástico. E aí você vê um influencerzinho lá começou a trabalhar na Bolsa ontem, talvez. Na Bolsa ontem, já tá vendendo o curso lá, falando, consórcio não é investimento, consórcio não é bom e tudo mais, né? Na verdade, assim, a gente sabe também que a Bolsa tem excelentes investidores, a gente não... Com certeza. E o consórcio nem veio, o nosso modelo, né, de investimento, a gente nem veio para competir com ninguém. Não, né? Claro que não. O detalhe é que a gente tem que colocar de contrapartida, né, rebater esses argumentos que eles colocam, até porque como eu citei aqui, quando eles falam de investimento em bolsa e tudo mais, eles não falam que muitas empresas que você estava investido ontem não está mais lá. Exato. Né? Os próprios fundos imobiliários, as duas maiores carteiras de fundos imobiliários, há 1 ano e meio atrás, elas não deixavam nem a pessoa sacar os seus investimentos, porque senão quebrava o fundo. Sim. Enquanto você não vê essa regra dentro do consórcio. Né? Vamos colocar assim, Luciano, no pior das hipóteses do consórcio, você vai ter que pagar a taxa de administração, que é muito barata. É o pior da hipótese. Entende? Então, assim, eu só consigo ver qualidades nos consórcios. Então, quando eles falam que não é investimento, eles já estão errados. Um pouco que eu vejo da dificuldade do consórcio, que o brasileiro em geral ainda não conseguiu entender, e é o que eu vejo muito na minha lógica com meus clientes, é porque como a gente é um país muito imediatista, né? É uma cultura, né? É cultural isso, né? O que acontece? A pessoa vai lá no banco, faz um financiamento. Eu vou te falar assim, que a cada 10 pessoas que vão no escritório, 5 ou 4 estão indo buscar consórcio para quitar o financiamento porque não tá mais porque tá pesado. Exatamente. Enquanto tem uns que quando vão lá, que eles já... Eu estou falando de pessoas imediatistas. Vão lá, já estão querendo o seu bem. Elas já querem comprar. E a gente coloca para ela assim, então se você quer o bem, a melhor opção seria aqui, assar, passa o prazo, né? Que a gente tem prazos de 180, 200, 220 meses. Ele fala assim, putz, mas 180 meses, 15 anos, muito tempo pagando. A maioria dessas pessoas, infelizmente, mal orientadas, vão para o financiamento e pagam 360 meses. Ou 420. E o que acontece? 30 ou 35 anos. Na cabeça dela, exatamente, 35 anos. Na cabeça dela, ela está fazendo um baita negócio porque ela está adquirindo o bem dela talvez ali em 60 dias. Mas não vai dar 1 ano
que ela vai pegar... Tá arrependida. E tá arrependida. É normal isso acontecer. Você sabe que a gente tem um corretor parceiro nosso, que é o Leonardo, ele falou esses dias atrás, eu escutei um podcast dele muito interessante, e ele falava assim, que hoje financiar, a pessoa fala, vou financiar meu imóvel para sair do aluguel. Na verdade, ele continua pagando aluguel. Exatamente. Só que ele está pagando o aluguel do dinheiro do banco. Né? Eu achei sensacional porque realmente é o que acontece, né? Se a pessoa ela ficasse no aluguel e fizesse um planejamento com meia parcela que a gente tem, né? Isso seria, assim, iria de uma forma muito mais... Claro que que a pessoa não consegue, como você falou, é cultural. Né? A pessoa é imediatismo, ela quer resolver aquele problema de forma imediata. E muitas vezes o remédio não era aquele. Né? E ele vai lá e toma esse remédio, que, por exemplo, vai para um financiamento, que vai desencadear vários outros problemas, né? A maioria das vezes vai impedir que essa pessoa ela construa mais patrimônio no futuro, porque o financiamento está sugando a energia dela, né? Isso que você falou é interessante. E o que mais acontece também? A pessoa, quando ela vai num financiamento, e os bancos utilizam muito dessa estratégia, que a parcela ela vai reduzindo, né? Então ele te pega ali o primeiro ano e te mostra o último ano quanto que você vai estar pagando. Só que aí você vislumbra tudo isso, só que ele não vê que você vai pagar 35 anos para chegar naquela parcela. Muito tempo para chegar lá. Quando você chegar, vou dar um exemplo longo. Quando você chegar ali no seu 6º ano, que você vê que a tua parcela praticamente não abaixou e seu saldo devedor lá ainda continua a mesma coisa, tu vai falar assim, olha... E aí você pega... Vai pagar 3 imóveis, 4 imóveis, daqui a pouco você poderia tirar até a faculdade do seu filho com o juro que você vai estar pagando pro banco. E você pega ainda um caso de um financiamento de 35 anos, a pessoa tem 45 anos, ela vai lá e financia 35 anos. Exatamente. Ele vai terminar com 80. Exatamente. Ou seja, você tem uma parcela, vamos dizer, de um financiamento, mesmo que reduziu, lá na tua fase já de terceira idade, vamos dizer, depois que você já não está mais com aquela força produtiva, gerando receita de forma ativa, vai pesar, né? Vai pesar, mesmo que seja uma parcela reduzida, mas vai pesar. Então, o pessoal acaba não vendo isso, né? Não percebendo essas situações. Isso. Mas a gente está aí justamente para mostrar a nossa parte, né? É a nossa parte. Essa parte deixa com o pessoal aqui que a gente dá conta. Eu falo que muito do nosso trabalho no dia a dia é educação financeira. Não é nem vender consórcio. É educação financeira para a pessoa entender qual é o ponto, né? Como que ela faz para ter uma vida financeira melhor. Muitas vezes são essas pequenas decisões, né? De você optar por um caminho mais planejado, né? Mas não de imediato, vai te deixar um custo muito menor do seu imóvel no prazo que você teria de financiamento, de pagamento do financiamento. Daqui a pouco você tem 3 imóveis com consórcio. Realmente. Né? Tem alguns, inclusive a gente tem alguns exemplos, né, referente a isso que são bem interessantes. Bom, eu acho que foi bastante esclarecedor. Graziano, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mais alguma situação. Não, eu quero agradecer o convite de vocês, tá? Dizer que a Isocred Tapejara está à disposição de todos. Quem precisar aí pode chamar a gente no direct aí, nas redes sociais que a gente vai deixar aí. Bacana, vamos deixar aqui, com certeza. Né? Então é isso, né? Agradecer de coração o convite de vocês. Espero que seja convidado mais vezes, né? Que a gente está sempre à disposição para trocar essa ideia, passar um pouquinho do nosso know-how e colher um pouquinho do que vocês têm para passar para nós também. Beleza? Muito bacana, muito obrigado pela presença. Acredito que sempre quando a gente tiver novidade, com certeza a gente vai estar te chamando aí para esse bate-papo, que acho que foi bastante produtivo. Agradeço. Tomara que todos vocês que estejam nos assistindo aí tenham gostado, tá? E me deixo à disposição. Quando precisar, podem me chamar nas redes sociais, que eu estou sempre à disposição de vocês. Valeu, gente. Muito obrigado.